Dona, seja bem-vinda ao podcast DSI. Hoje nós estamos aqui com convidadas super especiais, a Natália e a Bárbara, da Bioculinária Saudável, que também é uma das nossas patrocinadoras aqui no podcast. E eu quero começar agradecendo a presença de vocês aqui. É uma honra tê-las aqui comigo. E eu sei que na correria do dia a dia, tirar uma horinha para estar aqui, né? É um privilégio, uma honra ter vocês comigo. Prazer é nosso, é muito bom estar aqui com você. Acompanhando o seu trabalho, é uma honra a gente poder vir aqui falar um pouquinho, né, para todas as mulheres, todas que acompanham vocês e a gente também. A gente está muito feliz, Gabi, de estar participando desse momento com você, que é uma super novidade, né, que está vindo aí, e a gente ficou uma das primeiras, então a gente ficou muito lisonjeada mesmo pelo convite, apesar que foi muito corrido, a gente falou, não, vamos dar um jeitinho de encaixar, porque você é uma menina que, além de ser muito referência pra gente como mulher, como empreendedora, né, de já ter todos os seus projetos, você também é uma amiga, né, que a gente fez, Nath, já de infância, e eu com a Bio também, desde os princípios. Então, assim, pra gente estar aqui é muito emocionante contar um pouquinho mais da história da Bio. Ai, muito obrigada, meninas. Fico muito feliz. E eu quero começar explicando, assim, um pouquinho da essência do nosso podcast, que é contar, né, a alma por trás do negócio, assim. A Bio foi uma marca que eu acompanhei o crescimento, então tenho muito orgulho de ver a história, ver o crescimento, ver a credibilidade, o posicionamento da marca, assim. Como evoluiu, né? Evoluiu nesse tempo e a idade de vocês, né? A garra de vocês de fazer acontecer, entregar amor, excelência, é lindo ver. E a gente quer conversar aqui um pouco também da alma por trás do negócio, porque a gente sabe que construir, consolidar uma marca não é um caminho fácil, né? É um caminho que tem muitos desafios. Mas, a princípio, eu quero ouvir quem é a Bárbara por trás da Bio, por trás do negócio. Bom, é até difícil de desassociar, assim, muito, né? Porque a gente, quando empreende, vive 100% a empresa, né? Assim, eu nem me lembro mais de como era antes da Bio, porque já faz tanto tempo, foi em 2017 que a gente abriu, né? Ainda na minha casa, ainda com a minha mãe, né? Nós duas ali juntas, ela cozinhando e eu mexendo com todo o resto. E sem pretensão nenhuma de ser uma empreendedora, né? Nunca imaginei isso, assim. Eu até estava conversando hoje com o Nath, que antes de começar a Bio, eu passei por alguns cursos, né? Eu comecei com a odontologia, não me encontrei, e aí fui para psicologia, achava que era mais a minha cara, assim, né? Só que na psicologia foi quando eu comecei a vender os docinhos de biomassa, de banana verde da Bio, que foi quando a gente começou. E ali eu vi que aquilo começava realmente a pulsar no meu coração, sabe? Essa coisa de lidar com pessoas, de venda, de comunicação. No início era até difícil para mim cobrar as pessoas, né? Eu amava vender, mas cobrar eu tinha essa dificuldade. E então, assim, foi acontecendo, foi fluindo, né? As pessoas foram gostando, isso foi impulsionando a gente. E hoje eu me vejo realmente uma apaixonada, assim, sabe? Apaixonada por pessoas, apaixonada pela vida, assim, né? Principalmente apaixonada pelo Senhor, né? Que é Ele que me move, Ele que move o meu dia, os meus planos. E é isso que eu acho que faz um negócio dar tão certo, assim, sabe? É realmente essa paixão, igual você falou, o amor que tem por trás, né? Então, hoje eu me vejo essa eterna apaixonada, assim, né? Pelo que a gente faz, pelo nosso dia, pelo nosso relacionamento como sócias, pelos clientes que, mesmo os mais difíceis, eu entendo que é para trazer pra gente aprendizado. Então, assim, as trocas, a gente tá aqui hoje é reflexo disso, sabe? Então, assim, eu sou muito grata mesmo ao Senhor por estar vivendo tudo isso com a Bio, né? Ela que trouxe tudo isso pra mim. E hoje eu sou, acho que, fruto, né, disso, desse empreendimento que leva muito amor, sabe? Então, assim, posso dizer que eu acho que é isso. Parece que é até a essência da vida pessoal e o negócio se mistura, porque a gente respira o negócio, sim, né? Então, 100%. Às vezes é difícil separar mesmo. É difícil. Da base sempre foi muito forte. Eu lembro que lá no começo, eu acho que era ainda... Parecia que era tudo pra ela mesma. Tipo, você via, sabe? Porque eu entrei depois, né? Então,
isso foi uma coisa que, assim, me inspirou muito também, sabe? De ver que ela estava ali dentro e que ela acreditava em tudo aquilo que ela estava fazendo. Não era simplesmente, eu vou entrar nesse negócio para ganhar dinheiro ou para vender e ganhar um dinheirinho a mais na faculdade. Tudo isso que ela viveu, apesar de ter sido sem intenção, né, de ter sido uma coisa que fluiu, que aconteceu, desde o começo ela vivia muito isso. Até eu e a mãe dela, a gente conversava às vezes de buscar o pessoal dela, porque ela estava tão inserida ali que era final de semana, era de noite, era de madrugada, e às vezes ela ficava até brava com a gente se a gente saísse um pouco do personagem ali, né? Então, até foi uma parte do amadurecimento também, eu vejo, que ela deixou um pouco de viver aquilo 100%, não que, assim, ela se afastou, mas se encontrou também no caminho, né, como nesse pessoal, porque naquele começo era o dia inteiro, era vivendo, respirando, e isso é muito lindo de ver, é inspirador mesmo pra gente que estava começando, pra essa entrada que eu tive na bio, né, foi inspirador também. Então, é muito legal ver esse lado também. Sim, esse amadurecimento mesmo, né? Porque hoje, de fato, hoje eu sou a empreendedora, né? A sócia da Nath, amiga, irmã da Nath. Mas também eu tenho minhas amigas, que eu tento sempre manter meus relacionamentos, né? A minha igreja, que eu também faço questão de sempre estar presente. Então, assim, e cuidar da gente, né, Gabi? Eu acho que isso é um dos papéis fundamentais para se ter um negócio, né? Para se ter uma carreira profissional, é a gente cuidar como um todo, né? Do nosso corpo, da nossa alimentação, né? De você ter um momento ali para atividade física, de você buscar não fazer nada, o ócio também é importante. Então, assim, hoje eu tenho tentado buscar esse equilíbrio, que para mim no início foi muito difícil. Realmente, por eu querer me doar 100% para bio, eu acabava ultrapassando um pouco isso, que hoje até Nath, eu acho que ela contribuiu 100% para me falar, amiga, calma. Buscar o equilíbrio, sim, né? E assim, calma, que se não deu para fazer hoje, amanhã você vai conseguir. Então, assim, respira, né? Vamos sair, vamos tomar um café em algum lugar. Eu acho que ela me trouxe essa leveza, assim, sabe? Foi fundamental, não só para bio, como nós duas sócias dupla, mas como o meu pessoal também, sabe? Isso, como amiga pessoal da Nath também há muito tempo, eu vejo muito que essa é a essência dela, né? Acho que o mundo tá caindo e a Nath tá calma, gente, vai dar certo. As coisas vão dar certo. Acho que muito sua essência remete muito a isso, essa leveza de como guiar no meio dos percalços e dos caos da vida, amiga. Você transmite muito isso. E outra coisa também, assim, que a Nath me transmite muito é lealdade, assim. Eu acho uma mulher muito leal, sabe? Que a gente sabe que pode contar, sabe? Que pode confiar. Exato. E às vezes acaba confiando demais. E aí isso é o que vem a leveza, né? Eu confio 100%. Então você tá falando que vai dar certo, que amanhã a gente vai dar conta, então amanhã a gente vai dar conta. Sim. Porque você passa essa confiança. Assim, me traz até uma memória, né? Logo no início, quando a gente fez o nosso primeiro Dia das Mães. Que foi um momento muito marcante pra gente, porque a gente lançou um produto e deu muito certo. E aí a gente vendeu muito, mas sem experiência. Foi a primeira, né, experiência de cesta, café da manhã. E aí a gente foi pra lá no sábado, ia ser no domingo cedo. A gente passou o sábado inteiro trabalhando, a madrugada toda. A gente achava que ia voltar pra casa, dormir um pouquinho e voltar. Não, a gente emendou a noite, então foi de viradão, assim, sabe? E aí eu lembro que de manhã começou a amanhecer, meus pais até chegaram para dar reforço, viram que a gente estava muito assim aflitas, né, que a gente não achava que não ia dar conta. E aí, realmente, a gente não deu conta. E aí, e o desespero, e eu que ficava com o celular, né, com os clientes, conversando. E eu lembro de uma cena que no meio do caos, meio-dia, as pessoas ainda não tinham recebido, algumas pessoas, a cesta de café da manhã. E aquilo me afetou de uma forma que eu fiquei assim, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. E aí eu abaixei, sentei e comecei a chorar, assim, com o celular na minha mão. Ela só pegou o celular da minha mão e ela falou, me dá aqui, deixa que eu assumo isso aqui. Tinha uma cliente, né, com toda razão, né, falando, questionando sobre o atraso, e aquilo eu não soube lidar, e ela assumiu o controle daquela situação, e ela me acalmou de uma forma que eu falei assim, eu tava em prantos, assim, sabe, então eu precisava daquilo, assim, ela foi muito importante pra mim, e isso sempre ficou guardado na minha memória, porque foi a primeira experiência, e que graças a Deus a gente passou por aquilo, porque a gente trouxe muito ensinamento, né, depois a gente
não teve mais esse tipo de problema, graças a Deus. Mas assim, como que uma realmente é muito fundamental, sabe, para a vida da outra, como pessoal. Para situações como essa, é sempre assim, claro que a gente queria atender todo mundo da melhor forma, mas calma, a gente deu o nosso melhor, agora esse foi o nosso melhor e daqui a um ano a gente vai estar muito melhor e vai conseguir dar a volta por cima e corrigir esses erros, mas hoje a gente fez o que a gente podia, sabe, a gente virou à noite, a gente fez tudo, a gente entregou o máximo, mas é porque, na verdade, nesse dia não foi nem muito falta de planejamento e tudo, mas muitas coisas deram erradas. A gente ficou sem energia durante o dia todo. A nossa funcionária, que era uma só na época, passou mal, não pôde ir. Então, assim, a gente se entregou e falou, vamos fazer dar certo. E mesmo assim não conseguimos, porque, né, a gente não é super heroína também. Mas, não sempre, né, às vezes. Mas a gente deu o nosso melhor. Então, assim, tentar manter a calma nesse sentido, né? De que a gente está sempre tentando, né? Conseguindo nem sempre, mas tentando a gente tá e que é um juntas. feeling, assim, que nós conversamos muito hoje aqui no podcast. Acho que a gente tem dores em comum. Quem empreende tem dores em comum. E a gente tem também os aprendizados em comum. Que foi muito falado aqui hoje nas gravações foi a questão do viver o hoje. A gente aprender. Porque eu acho que quando a gente inicia nessa jornada do empreender, as falhas machucam muito. A gente se culpa muito. A gente se responsabiliza muito. Só que nem tudo depende só da gente, como foi o caso de vocês nessa situação, né? A gente consegue controlar o outro, né, em todas as circunstâncias, a gente só controla nós mesmos. Então a gente tem esse feeling de entender, entregamos o nosso melhor. E é isso, e amanhã é outro dia, então como eu posso fazer o meu melhor hoje? E foi o aprendizado assim, de todas as empreendedoras. É porque, sabe? na verdade, no momento, eu acho que a gente sempre fica com aquele negócio, não, eu poderia ter dado mais, eu poderia ter feito mais. Na corrida, né? A gente vê isso na corrida da vida, é a mesma coisa. Porque a gente chega no final da corrida e fala assim, nossa, eu poderia ter feito mais. Mas, na verdade, não, você deu o seu máximo. Aquele era o seu máximo. Nesse momento, pelo menos, o nosso máximo foi aquele. A gente não podia ter feito mais nada. Talvez se a gente tivesse não, vamos pra casa dormir, e chegado lá e não dado conta, talvez a gente poderia ter falado, nossa, não, mas a gente fez, a gente entregou tudo que a gente podia. Mas fica esse sentimentozinho, será que eu dei meu máximo? Será que eu fiz? Porque a gente se culpa muito, né? A gente acha que tudo que deu errado é culpa nossa, mas não é. A gente tem que entender, colocar a cabeça no lugar e seguir atendemos a maioria nesse dia, né? Não deu certo assim, alguns atrasos, algumas pessoas realmente tiveram que tomar café no almoço. Sim. Mas a gente fez o que a gente... Mas eu acho também que do ser humano a gente também já tende a olhar uma crítica, né? Anula todos os elogios, anula todos os momentos bons, assim, né? Eu acho que a gente tende a se culpar muito, né? Quando a gente poderia desviar o olhar e falar, poxa, de 10, uma deu errado. Então, assim, a gente, né, tinha que ser mais generosas mesmo com a gente. E muitas vezes a gente se culpa e deixa de ver o lado bom que a gente conseguiu conquistar, né? Até deixar de usufruir as coisas boas porque algo deu errado, saiu do plano. E eu acho que isso a gente tem trabalhado muito na gente. Eu, principalmente, por ser uma pessoa muito ansiosa, perfeccionista, então isso é algo que eu fui tratar mesmo, sabe, com terapia, de autoconhecimento, de virar e falar, não, calma, realmente, às vezes as coisas até saem do prumo ali por algum motivo, sabe? Então, enxergar o belo até no difícil, né? Até na parte ruim. Então, isso é um desafio diário de quem empreende, que depende 100% de você, o negócio, né? Então, você tem que estar com a cabeça boa ali. Isso é uma maturidade empresarial. A gente vai aprendendo no dia a dia. Aprendendo a lidar, aprendendo que saber neutralizar a energia, onde eu posso gastar a minha energia, porque o negócio depende da gente e a nossa energia movimenta tudo. Né? Então, o estado que a gente vai estar emocional vai ditar os nossos resultados do nosso trabalho, vai ditar também o resultado da nossa equipe. A gente precisa entregar energia, a gente precisa entregar o melhor. Aí é a hora que a gente começa a aprender a filtrar onde vale eu gastar a minha energia.
Sim. Né? Nas coisas boas que estão acontecendo, o negócio está acontecendo, as pessoas estão gostando, estão validando, ou naquele erro único que aconteceu naquele momento específico. Sim. E tem pessoas que desistem por conta de atitudes, né, de situações ruins que acontecem e larga tudo, assim. Então, realmente, você tem que estar com uma cabeça firme, né, centrada mesmo, que isso vai acontecer, né, isso é o normal de acontecer, porque tudo é primeira vez, né, são situações que você nunca fez antes, então tudo é o novo. Então, o novo, ele assusta porque você não sabe como, mas você só passa por ele fazendo. E é só depois que você vê que, assim, nossa, passou. E agora eu vou fazer de novo já sabendo. Então, assim, você vai sair mais confiante, com mais experiência, né? Então, o desafio, ele vira uma experiência para você. E cabe a gente lidar com ela e continuar, né? Porque tem dias e dias, tem dias que a gente sente assim, meu Deus, hoje foi 10 pessoas que foi um elogio atrás do outro, as pessoas falando como é incrível o produto, e aí daqui a pouco chega alguém e fala uma coisa e você fica assim, nossa, né? E te derruba. Então, assim, é algo que você tem que estar realmente preparado para receber, né? Disponível com o coração aberto, assim. Foi uma das coisas que quando a gente foi abrir agora o café, Bárbara me perguntou, né, você tá pronta para receber as críticas de frente agora? Porque nunca foi uma coisa que realmente a gente via, né, as pessoas experimentando e julgando, e é aquela coisa, não dá para agradar todo mundo, é impossível agradar todo mundo, fazer algo que todos vão gostar, sabe? A gente vai no nosso máximo, a gente dá ali, a gente prova, a gente experimenta, a gente quer dar uma excelência, mas não dá. Ela perguntou, você tá pronta? Mas eu acho que essa pergunta era mais interna do que, de fato, pra mim. Porque é muito difícil ver o julgamento, realmente, é muito difícil. E ela, como uma pessoa sensível, assim, ainda pior, alguém provando e falando, isso não tá bom. Mas eu gosto daquela pessoa. Não, mas eu acho que não provou direito. Não. Então aqui, experimenta assim. Mas é um desafio muito grande, isso de entender que é isso, você não vai agradar 100% das pessoas. E quando a gente aprende também a olhar para essas situações de uma outra forma, eu aprendi a me apaixonar pelo feedback. Antes, era muito difícil para mim ouvir crítica, porque eu fui na infância muito criticada. Então, eu sempre lutei pelo elogio. E aí, quando eu recebia a crítica, era algo que me machucava muito, eu não sabia lidar. E aí, com o autoconhecimento, com o amadurecimento emocional, eu fui entendendo o quanto é importante, porque ele me dá a oportunidade de poder melhorar, sabe? E aí a gente aprende a olhar com uma outra forma. Se ela me deu esse feedback, eu vou experimentar de novo. Fez sentido? Então a gente pode tentar ajustar alguma coisa aqui e aí vai ficar ainda melhor, sabe? Então, quando eu começo a olhar com o que a pessoa tá trazendo, não é pra me ferir, pra me machucar, às vezes sim, né? A gente tem algumas pessoas ali que é um coração... Mas a gente sabe, a gente sabe. E aí a gente entende que não precisa nem gastar energia com essa pessoa que é sobre ela. Mas alguns, a gente tem que trazer a leveza do agora eu posso melhorar o meu produto, agora eu posso melhorar a minha empresa. Nossa, e aconteceu muito isso, a gente mudou já muitos produtos por conta de uma crítica. Né? A bio é totalmente em volta dos clientes, sabe? Sim. De tudo de embalagens, olha, chegou dessa forma, nossa, né, sai tão perfeito lá da cozinha, a gente entrega tanto ali desde a produção, as meninas lá também, elas vestem muito a camisa, sabe? Cada uma, então a gente bota amor desde o processo e sai a entrega com um motoboy de muita confiança, que a gente também sempre olha, por favor, é um produto muito sensível, sabe? E aí quando chega na casa da pessoa e às vezes chegou de uma forma que não saiu daquele jeito, meu coração para, assim. Porque eu sei da experiência que é receber, né? Que cada um vai estar recebendo. E aí, a gente fez adaptações porque foram sugestões. Olha, Bárbara, existe uma embalagem assim, o que você acha? E eu falei, caraca, que máximo, sabe? Então é isso, né? Saber aproveitar essas críticas construtivas, né? Sim. E não as críticas que elas vêm, como você falou, de pessoas que elas estão ali realmente só pra tirar a sua paz, né? Tirar seu dia, assim. É o que a gente precisa aprender a filtrar.
né? Sim. O que vai agregar e o que é bom, o que é construtivo. Eu, dentro do meu trabalho também, da minha mentoria, eu sempre estou falando com as meninas, me fala sobre o tempo, sobre o conteúdo, tá profundo, tá faltando alguma coisa, o que vocês querem a mais, porque é isso que vai fazer com que a entrega seja melhor, né? Então, eu aprendi a lidar melhor com isso e a absorver de falar, não, é uma oportunidade de melhoria. Sim. E, Gabi, quando a gente se bota numa posição que a gente tá sempre pra aprender, né? Que a gente tá nessa vida pra realmente sempre melhorar, evoluir, né? Então é maravilhoso, porque o céu é o limite, porque aquela pessoa que ela tá ali, não, pra mim eu tô pronta, né? Eu não tenho mais nada, eu já sei tudo. Cara, é triste, né? Eu acho eu sou até arrogante, né? Essa pessoa, ela limita também o potencial dela. Exatamente. Que, já cheguei aqui e é isso. Você pode muito mais. Exato. E eu digo que é até difícil empreender dessa forma, porque é o que a gente tá falando. A gente depende dos nossos clientes, dos nossos consumidores, né? A gente precisa deles. Então, assim, a opinião deles é o que vai mover a gente, é o que vai fazer a gente lançar um novo produto. É pra eles. Baseado em quê? Baseado no que eles gostam, no que eles pedem, né? Porque eles vão consumir, eles que vão, de fato, fazer a empresa crescer, a empresa ir pra frente. Então, a gente precisa, né, desse conhecimento, desse crescimento, entender que a gente não sabe de tudo, né? Então, assim, é difícil empreender falando assim, não, eu sou a minha estrela, né? Eu sei de tudo, porque você depende das pessoas à sua volta. E como pessoal também, né? Como que hoje lá no café, as trocas que a gente tem tido com os clientes, muito mais ali, olho no olho, né? Diferente do delivery. E como isso, assim, a gente cresceu nesses 4 meses, sei lá, uns 3 anos, assim, de tanta gente que chega lá, conta a história de vida, e aí eu fico, caraca, nossa, que massa, sabe? Pra mim mesmo. Então, não só pro nosso produto que a gente tá ali oferecendo, a gente quer ouvir a opinião deles, mas realmente da gente olhar cada pessoa como alguém pra ensinar a gente de alguma forma, né? E levar aquilo ali adiante. E, assim, eu acho que a experiência da pessoa, ela evita que você passe por muitas experiências negativas, assim, né? A gente não tem que só aprender com nossos erros, a gente tem que aprender com os erros das pessoas também, né? Que a gente, assim, evita de chegar nesse erro. Então, assim, como isso, quando a gente vê dessa forma, até uma pessoa que está num mau dia, a gente aprende com ela, sabe? Então, a gente, é tudo questão de perspectiva, né? Porque essas são as duas escolas, eu acho, do empreendedorismo. É o lidar, né? Você viver ali, como você disse, você tá fazendo suas coisas dia após dia, você vai aprender uma coisa nova e vendo outros empreendedores, outros empresários do seu ramo, outras pessoas que já fazem, que já fizeram. É o que a Bá falou, aprender com o erro também das outras pessoas, que a gente não precisa passar por aquele erro. Vai ser um aprendizado se a gente passar, mas também aprender com outros que estão à nossa volta. A gente tem até um grupo de empreendedoras, né? A maioria confeiteiras, e é muito legal que a gente mesmo vai ali trocando dicas, fornecedores, até mesmo episódios. Chegou um cliente assim, assado. Então, como é legal se unir, né? Ao invés de ter qualquer tipo de rivalidade. Porque às vezes você fica assim, é só comigo que isso acontece? Aí você vê, não. Verdade. Não é. E a gente sente as mesmas dores, igual você falou, né? Então, quando você vê que com o outro também tá passando, a gente acaba tendo um acalanto, assim, porque a gente fala, é normal, calma. Não é tão do outro mundo assim, né? E você ter esses grupinhos de empreendedores, né? Esse tipo de bate-papo, assim, também, igual você chamar a gente aqui, isso faz com que a gente apoie uma outra, né? Então, realmente é muito legal, assim. Eu tenho falado, assim, que o propósito da minha marca, tanto quanto eu iniciei a mentoria em grupo, o podcast, o DSE Experience, eles vêm com a proposta de unir mulheres com o mesmo propósito, visão e valores, sabe? Porque eu senti essa dor quando eu entrei no mercado. É um mercado muito sozinho, é um mercado muito competitivo. Você vê que homens se unem, homem faz sociedade, por isso que vocês são um exemplo pra mim, porque 2 mulheres que têm uma sociedade assim, que quem tá perto vê, né, como é a amizade, a relação de vocês, o profissionalismo de vocês trabalhando juntas e como dá tão certo, né, o match que deu tão certo, assim. É muito difícil ver isso, porque tem muitas sociedades, muitas mulheres, até clientes que eu conheço que encerraram sociedades brigadas, e a gente vê que entre mulheres isso acontece com muita frequência. A gente escutou muito isso, na verdade, no começo, né? Antes da gente entrar nessa sociedade,
todo mundo em volta falava isso, porque são as experiências mais marcantes, né? Olha, a sociedade não é fácil, a sociedade nunca dá certo, a sociedade, ela acaba com a amizade, você quer continuar com a amizade com ela, não comece a sociedade. Então, é o que a gente escutava lá no começo. E mesmo assim a gente falou assim, não, a gente acha que vai dar certo, vamos abraçar essa causa. Mas assim, realmente era o que a gente mais escutava, né? Que não ia dar certo, que era muito complicado, que era muito difícil. Assim, não é fácil, né? É claro que todo mundo que vê a grande parte, a grande maioria de fora, acha assim, nossa, que fantástico. Mas não, é um relacionamento, como a gente sempre disse, é um casamento mesmo. Casamento. Então, como um casamento, a gente não pode julgar aquilo que tá ali só. Porque dentro de casa tem os seus percalços, né? Mas assim, a gente sempre sai como num casamento, a gente sempre se entende, a gente sempre busca aprender com aquela, né, às vezes com uma discussão ou com uma falta de achar a mesma coisa, né? Uma acha uma coisa, outra acha outra. É normal, porque são opiniões diferentes, somos muito diferentes. E isso é uma vantagem pra gente. A gente vê como uma vantagem muito grande, apesar de muita gente fora, nossa, são tão diferentes, como é que dá certo? Mas isso que dá certo, é exatamente essa diferença de complementação mesmo, sabe? De uma querer aprender com a outra. Como eu disse, eu sou muito inspirada pela Bá desde o começo, então esse lado de ver assim, não, eu posso aprender com ela é muito diferente, mas eu vou aprender, porque ela tem muita coisa para me ensinar. E eu acho que é essa parte que faz dar certo uma sociedade. Como um casamento... Você não querer ser a autoridade ali o tempo todo, né? Realmente a admiração, acho que é um dos pontos principais de um casamento, né? E numa sociedade também, de entender o que aquela pessoa ela vai agregar, né? Não só para o negócio, mas para sua vida mesmo. Então, assim, no início realmente foram muitas pessoas falando, questionando, mas será mesmo? Agora no café também, que a gente abriu, né, há pouco tempo o espaço físico, a gente está mais de frente com as pessoas, então tem muita comparação. A gente escuta muitas pessoas, mas a Nath faz isso, a Bá faz isso. E a gente vê que é toda uma sociedade que realmente já tende a levar esse tipo de comparação com as mulheres, né? E que se a gente não tivesse muito firme uma com a outra, poderia causar algum tipo de incômodo sim na nossa relação. Mas eu vejo que primeiro de tudo tem um amor, sabe? Muito grande. E isso, assim, foi fundamental pra gente. De ser amigas mesmo, sabe? Não são pessoas só que queriam empreender juntos e deu certo. Não, a amizade, ela tava acima de qualquer coisa. Então, mesmo que a gente tivesse um conflito ali, daqui a pouco a gente já tava rindo de alguma situação que uma fez no final de semana. A gente sempre tentou buscar a amizade em primeiro lugar. Então, acho que esse foi o segredo, sabe? Da gente se amar como amigas e respeitar uma outra, dar o espaço. Eu sei quando a Nath tá mais estressada, hoje eu já sei lidar com isso. No início foi muito mais difícil do que hoje, a gente foi amadurecendo juntas. Conhece meu jeitinho. A gente até vai ficando mais parecidas, eu vejo, né? Hoje eu falei com o Nath isso, eu falei, cara, amiga, como a gente mudou de 4 anos atrás, assim, como a Bá e a Nath já mudaram, porque elas meio que vão fazendo uma fusão também, sabe? Eu peguei várias características dela, ela pegou minha, então a gente vai realmente se moldando. E eu acho que a importância de você escolher uma sócia que seja, de fato, alguém que sabe? Alguém que vive uma vida com princípios que você, né, concorda e tudo mais. Então isso faz a diferença também. Saiba escolher um sócio e se deixa levar com ele, sabe? De você aprender, de você ensinar. Então, assim, hoje se eu puder dar um conselho em relação a isso, tenha um sócio. Porque pra mim é fundamental, assim, de sair da zona de conforto, de querer realmente ser melhor a cada dia, da gente passar pelos perrengues juntos, de ouvir uma segunda opinião, 2 cabeças pensam melhor que uma. Então, assim, eu sou eterna, assim, apaixonada por sociedade mesmo, por conta da minha. Indo total contra a onda, né? Porque todo mundo, que a maioria fala, não, sócio não, gente, não tem a sociedade, não tem a sociedade. A gente, assim, sem a sociedade, acho que não teria ido tão pra frente, sabe? Eu acho que, assim, foi uma complementação muito boa e realmente a outra, né?
o bonito de tudo isso é que vocês se permitiram aprender uma com a outra. Exatamente. Eu acho que o que conflita muito, assim, gera conflito dentro de sociedades é que um quer dar voz e quer que o outro escute apenas. O ego, né? De você... Não, eu acho que é isso aqui e é isso aqui, mas vocês se permitirem, não, vamos nos ouvir, entender o que é melhor para a empresa, Sim. entender o que é melhor dentro da nossa amizade, e aí diminuir o ego para entender o que é melhor na situação, é que faz com que vocês tenham, né, essa amizade tão linda, que ela vai muito além da empresa, né, de vida mesmo. Não, muito além. A gente quer estar junto de manhã, de tarde, vai pra academia junto. Todas juntas, maravilhosas. É até difícil assim, vamos fazer uma viagem junto, só que não tem como. A gente sempre tenta planejar, mas uma tem que ficar. Mas, pegando aqui também um gancho de um ponto importante, vocês nasceram na pandemia, né? O projeto, a Bio, assim, quando vocês decidiram começar juntas, Sim. né? Que você já tinha a Bio antes. Mas como que foi, Pá? Teve um tempo que você pausou? Como foi? Então, né? Foi em 2017 que a gente começou. Aí em 2020, 19, na verdade, a gente fez o Natal, né? Entregamos o Natal, o Réveillon. E aí, logo no verão, assim, a gente deu uma pausa assim, meio que de férias. Eu e minha mãe, a gente falou, não, vamos tirar um tempinho, porque realmente final de ano é muito movimentado, então é muito sugado, né? A gente falou, vamos... E logo veio a pandemia. Então, a gente falou, então nem vamos voltar. Na época, até minha mãe, ela tava um pouco desanimada, porque ela que ficava mais com a parte de produzir. E é muito cansativo mesmo, sabe? Então, ela já tava numa fase assim, isso já não é mais pra mim, né? Você que é nova, você que tem que ir. Só que eu ficava assim, como? Né? Como eu vou fazer isso sozinha? E aí, com a pandemia, foi até uma desculpa que eu falei, eu não preciso resolver isso agora. Eu posso deixa as coisas fluírem. E fluiu, sabe? Porque Nath, a gente já estava muito amigas, assim, né? A gente se conheceu por conta de uma prima minha, que já era amiga dela. E aí, apresentou a gente. E foi muito match desde o início. E na pandemia, a gente se aproximou ainda mais. Mesmo de longe, a gente se aproximou ainda mais. Porque a gente se falava todos os dias. A gente fazia tudo junto. A gente fazia live juntas. Tudo junto de longe, tá? De longe. Eu em Guaçuí, voltei pra casa dos meus pais e ela em Vitória. Então é tudo de longe. A gente treinava o mesmo treino. Aí eu testava uma receita, Nath, amiga, já vou testar aqui junto também. Então, assim, a gente foi muito companheira na pandemia, sabe? Eu acho que foi tão leve pra gente, além dos hábitos que a gente construiu, né? De atividade física, alimentação saudável, também de ter a companhia uma da outra a todo momento. E aí foi... Aí que eu comecei a ver que Nath, ela tava já tentando me mostrar algo. Que um dia ela me mostrava, amiga, hoje eu desenvolvi uma receita assim. O que você acha? E aí eu fiquei, gente, nossa, a Nath tá muito envolvida com a alimentação saudável. Eu nem sabia que ela era tanto assim. Então eu vi que ela tava querendo já me comunicar algo. E aí foi o dia que ela chegou pra mim e falou assim, eu queria conversar com você um assunto profissional. E aí, nesse dia, eu fui e falei com meus pais também. Eu falei, gente, olha, tô achando que Nath vai me propor uma parceria. Eu já tava deduzindo, assim, já. E aí, meus pais foram totalmente assim, nossa, acho o máximo, porque vocês duas são jovens, vocês estão na fase disso mesmo, de correr atrás. E alguém da sua idade, eu acho que vai fazer mais acontecer. Eu falei, então é isso. Então, se meus pais estão de acordo, né, e o meu coração também. E aí, a gente começou a conversar e as coisas foram se acertando, né? Voltando da pandemia. E aí a gente falou, não tem como mais ser dentro da minha casa. Tem que ir para um lugar fora. Temos que profissionalizar. Porque antes era muito familiar. E aí com ela entrando, se tornou uma empresa de fato. E eu vi assim, nesse momento que a gente ficou parado, como os clientes, eles estavam muito assim, meu Deus, cadê vocês? Por que vocês, né, não estão servindo? E foi uma fase que eu falei, gente, realmente não posso deixar isso morrer. Sabe? Eu falei, a Bio não pode acabar. E quando ela veio com esse gás, assim, fez toda a diferença pra gente, de fato, se tornar uma empresa, né? Então, aí começou. Que a gente nunca entende de onde veio também. Hoje a gente conversando a respeito, tanto essa coragem quanto essa ideia, da minha parte também, vim nessa... Porque aquela coisa, eu não tinha essa intenção, né? Eu não tinha, por isso que ela disse que tudo fluiu de uma forma muito leve, linda.
porque não era uma intenção minha abrir um negócio, muito menos de alimentação saudável, sabe? Não era intencional, uma coisa que eu tinha um sonho na minha vida, só que primeiro eu tinha provado os produtos, né? Eu tinha provado o brownie, tinha provado... Eu fisguei ela pela barriga. Tinha provado o panetone no Natal anterior e eu simplesmente me apaixonei, porque eu não tinha muito contato com a culinária saudável na época. E eu falei, nossa, então tem como mesmo ser bom. Porque até então a gente comia aquelas coisas de aveia, aquelas coisas que, saudável, né? Mas eu tinha provado algo que era realmente bom. Então, assim, aquilo me chamou muita atenção. De falar assim, nossa, esse produto vale a pena. Ela me deu de presente. De fã, ela virou dona. E aí eu comprei depois pra levar pra minha família, porque eu falei, gente, surpreendente, eles precisam conhecer. Então, de fato, quando ela me falou essa dor, né, essa questão de, eu tô muito triste porque eu acho que minha mãe tá muito desanimada com um negócio que eu acredito muito, que eu confio muito. Então, foram coisas que aconteceram naquele momento na minha cabeça, sabe? Assim, foram ideias que brotaram e falaram, nossa, é um produto tão bom, realmente tem um potencial tão grande, como não colocar ele pra frente, sabe? Como não fazer uma proposta agora e tentar começar. Então, assim, pra mim foi um frio na barriga muito grande também, fazer essa proposta pra ela, falar, nossa, será mesmo? Será que é uma boa ideia começar essa empresa? Será que ela vai gostar? Será que ela vai se sentir ofendida ou será que ela vai achar legal, sabe? Assim, na época também foi pra mim difícil chegar pra ela e falar, o que você acha de uma sociedade? Uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca passei. E era uma transição de carreira pra você também, né? Que tinha acabado de formar. Sim, eu tinha formado em engenharia civil, né? E trabalhei 2 anos como calculista aqui em Vitória. E aí eu tinha pedido demissão em março. E aí veio a pandemia. Então, assim, realmente, pra mim, nunca tinha passado pela minha cabeça, porque eu achava que eu era apaixonada pela engenharia, né? E há pouco tempo eu tinha descoberto que não era a minha vocação, não era algo que eu gostava, não era algo que me preenchia, de fato. Então, realmente foi uma transição de carreira, mas sem muita cobrança. Tipo, eu não percebi que eu estava em transição, né? Eu não percebi, eu só estava em casa porque era a pandemia, eu não podia fazer nada, eu não podia buscar um emprego, não podia, estava só refletindo sobre a vida, me conhecendo como mulher também, porque isso foi um ponto muito importante, a gente se uniu para isso, que era oração de manhã, era leitura, era alimentação saudável, então assim, a gente estava se conhecendo também como pessoa, e por isso que fluiu, entendeu? Porque eu passei a me conhecer melhor, e ver que eu gostava desse lado, que era uma coisa que me preenchia, então assim, não ia pensar mesmo em abrir uma lanchonete, uma padaria, eu não ia pensar, mas como era uma alimentação saudável, fazia parte do que eu estava vivendo e que eu estava gostando de viver, né? Então essa busca também nossa inicial e juntas pelo nosso interior, por quem a gente realmente era, também foi muito bom para a gente encontrar Contribuiu, né? Encontrar essa proposta de negócio, de falar assim, vamos fazer algo juntas, porque a gente está vivendo e a gente gosta disso. Então, assim, falar que a gente não vai pelo dinheiro, desde lá do começo, você vê que não era isso, sabe? Que a gente quer, claro, né? Precisa. Sucesso e tudo mais, mas a gente foi mesmo pelo que a gente estava vivendo no momento. Muito sobre propósito mesmo, né? De realmente a gente acreditar, viver aquilo e a gente falar, isso faz sentido, né, pra gente. E a gente se encontrar as duas, vivendo o mesmo propósito, mesma época, fase de vida, foi o match que fez. Foi muito importante. E como vocês começaram na pandemia, eu quero que vocês me digam, assim, qual foi o momento, assim, que vocês precisaram enfrentar os próprios medos para fazer o negócio acontecer? Quais foram os medos que vocês precisaram enfrentar nesse momento para fazer a Bio acontecer? Pra mim, inicialmente, foi realmente a minha família, né? Eu tava em Guaçuí com os meus pais, então a primeira coisa quando eu falei com meu pai, eu só falei depois
que ela tinha aceitado a proposta, ele falou, não, claro que você não vai pra Vitória viver isso. A gente tá no meio de uma pandemia, claro que nessa época já não tava tão no meio assim, né? Foi quando as coisas começaram a retomar e tal, mas ele realmente estava muito assim, não, você não vai pra lá, você não vai buscar, você não vai... Por medo mesmo, ele estava tentando me proteger, eu entendo. Mas o meu primeiro desafio foi esse, foi convencer meus pais de que eu estava começando uma coisa que eles nunca imaginaram também. Eu não imaginava, muito menos eles, né? Então, esse primeiro enfrentamento essa barreira, né, de falar assim, não, a gente vai com todas as, né, a gente estava tomando muito cuidado, a gente estava realmente muito cuidadosa nessa transição, sabendo que era uma coisa completamente no delivery. Não, e Natália, gente, assim, ela sempre vai ter muito cuidado porque ela já é neurótica com essas coisas, então eu não tenho dúvidas que teve muito cuidado. Álcool em gel pra todos os lados, máscara, nem pensar. Sem dúvida. Então a gente tentou tomar todos os cuidados, ficamos no delivery ali e vimos que o delivery deu muito certo. A gente fala que a gente aproveitou realmente um momento muito bom, né? Sim. Que as pessoas queriam coisas em casa, receber em casa, então com todos os cuidados a gente começou ali no finalzinho de 2020, né? Que foi quando a pandemia estava dando esse primeiro salto pra gente entender que dava para voltar com algumas questões. E não sei se você lembra muito bem da gente fazendo o exame, né? Uma hora uma ia pra cozinha, outra hora a gente tinha que fazer teste de Covid. 10 testes a gente fez fácil. Todos negativos, porque a gente tomava muito cuidado, realmente, né? Então, assim, os testes negativos eram a prova disso, de que a gente estava sempre buscando a melhor forma de atender todo mundo, mas com todo o zelo por trás ali do... E pra mim, eu acho que, assim... Tem uma coisa que eu não tenho muito, Gabi, é medo, sabe? Assim, eu sou meio, não sei, assim, eu confio muito em Deus, sabe? Eu acho que Deus, ele não coloca nada, assim, na ideia, nas nossas mãos, né? Uma bênção. Eu vejo que a Bia é uma bênção na minha vida, então, é bênção dele. Então, eu falo, se o Senhor colocou isso nas minhas mãos, é porque eu dou conta. E eu vou fazer de tudo pra dar conta. Mas, assim, uma das coisas que eu tenho medo é de não dar conta o suficiente, sabe? Assim, de não me entregar o suficiente. Eu gosto realmente de ver uma situação e falar, eu dei o meu 100% naquilo. E eu tenho medo de decepcionar mesmo quando eu não consigo aquilo, sabe? Então, realmente, eu acho que isso que me assusta. Às vezes, eu vejo situações que eu falo, eu não quero parecer algo, eu quero ser isso, sabe? Eu quero entregar de fato um produto que é saudável. Eu não quero um produto fake saudável. Eu não quero que a gente coloque ingredientes aqui que vão o pessoal que mexe com comida fit usa, né? Porque não tem problema. Não, eu quero de fato vender aquilo que eu acredito, assim, sabe? A gente tá lidando com pessoas e eu tenho medo de causar uma reação naquela pessoa alérgica, sabe? Eu tenho medo de alguém passar mal com nossas coisas. Isso me assusta muito, assim, eu entendo o tamanho da responsabilidade que a gente tem hoje, né? Hoje no café a gente tá vendo isso mais de perto ainda, o tanto de gente com intolerâncias à lactose, com doença celíaca, diabetes. E aí quando eu vejo que a pessoa ela come e ela não passa mal, eu falo, gente, isso assim me traz um alívio tão grande, sabe? Porque de fato a gente vive o que a gente prega. E infelizmente não é todo mundo que acontece isso. Então assim, eu tenho muito medo de não ser o que eu prego para as pessoas, sabe? Só que eu sei que isso tá nas nossas mãos, né? E a gente busca cada vez mais viver essa verdade mesmo. Mas assim, trazendo só um momento que eu acho que me trouxe medo, que eu lembrei agora, foi nessa transição, quando minha mãe teve que sair e a Nath entrar. Que eu acho que era sempre eu e ela, né? A gente que era as sócias. E quando ela sai, eu fico assim, meu Deus, e agora? Será que vai dar certo sem ela? E aí, muitos não acreditavam também. A gente ouvia, mas sua mãe que faz as coisas. E aí, como que vai ser?
Só que, mais uma vez, Nath me mostra assim, amiga, calma, vamos viver um dia de cada vez. Vamos buscar cursos, a gente mesmo vai conseguir, né, trazendo as novas receitas, a gente vai testar, a gente vai conseguir fluir, a gente vai contratar também pessoas que vão ser da área. Então, assim, isso a gente foi também uma transição muito corajosa, sabe? Que realmente sai um coração ali da empresa, mas entra outro. Então, assim, eu vejo que esse foi o momento que mais me trouxe medo, assim, né? Porque de resto, Gabi, a gente vai na cara da coragem. Aqui realmente não tem muito. Aqui a gente veio... Uma frase que eu gosto muito, que traz, assim, um extraordinário, ele mora do outro lado do medo. Então, muitas vezes a gente vai ter que enfrentar o próprio medo para conhecer o extraordinário da vida, né? Sim. As oportunidades estão do outro lado do medo. E é isso, a gente tem que se jogar. É isso. Eu quero perguntar aqui, se a Bio fosse uma semente, o que vocês esperam que ela frutifique no mundo? Não. Profundo. Então, eu falaria Deus mesmo, sabe? Eu acho que sim, Deus, ele pra mim, ele representa todos os sentimentos, assim. Ele é amor, ele é paz, ele é sabedoria, ele é, né, entendimento. Então, assim, eu vejo que a Bio, ela é muito mais do que levar uma comida fit. Ela é levar realmente amor, ela é levar inclusão, ela é levar oportunidade, ela é levar felicidade mesmo, sabe? Quantas pessoas que chegam lá e falam, gente, tem tanto tempo que eu não comia um bolo. Gente, isso daqui lembra o gosto da minha avó. Gente, isso daqui, sabe? Isso é muito, assim, não tem como passar, sabe? Porque são essas pessoas que precisam, né, de fato. A gente vive, graças a Deus que a gente tem saúde, a gente não percebe o tanto que essas pessoas que têm restrições, elas precisam do nosso produto, né? Então, essa questão de você estar lá no café e vendo essas pessoas assim, nossa, que delícia que vocês estão fazendo. Isso realmente enche nosso coração. Então, é isso que motiva mesmo a gente. Não, vamos desenvolver um produto muito bom, muito gostoso, porque a gente sabe quantas pessoas estão ali precisando da gente, sabe? Gera esse senso de pertencimento, porque é difícil as pessoas conseguirem um local para elas poderem estar com amigos comendo algo gostoso num fim de tarde, sim, por exemplo, uma inclusão, né? Mesmo, então é uma inclusão, né? Muito lindo, o propósito da marca. E agora eu vou perguntar para Nath, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que estão começando a empreender? Eu acho também que a gente pode trazer esse público jovem que representa nós três, né? Porque eu acho que tem muitas jovens que às vezes têm o desejo, mas têm um medo muito grande. E nós estamos aqui todas na faixa dos 28, 29, a gente sabe que a gente começou, né, nos 25, 26, 27. Então, assim, a gente contar um pouco para esses jovens o quanto é desafiador, mas vale a pena no final, né? Então, qual a mensagem? Eu falo que pra mim é muito difícil falar sobre isso, porque eu sou uma grande apaixonada pelo empreendedorismo. Eu acho que, assim, a principal mensagem é nunca desistir, sabe? Essa questão de ter coragem é uma coisa que eu escuto muito. Mas você foi muito corajosa. Eu não vejo essa coragem, sabe? Eu não consigo ver, porque é o que eu falei desde o começo. Isso fluiu, isso vai acontecendo na vida. Então, assim, não desiste mesmo do que você acredita. A minha mensagem é ir atrás do que você acredita realmente, de fato. Porque, assim, o caminho vai ser muito complicado, muito difícil, mas quando você tá dentro daquilo ali, que você é apaixonado por aquilo ali, todas essas dificuldades no caminho, todo esse medo, toda essa angústia no coração, ela vale a pena, sabe? No final, ela te preenche. Então, não desistam nunca dos seus sonhos e do que você acredita. Muito bom. E agora, Bá, pra gente finalizar, se você puder deixar uma frase, um versículo que toca o seu coração ou que representa essa jornada de vocês. Tem um que fica até salvo aqui, que é o que eu já falei, né? Colossenses 3,14 diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, assim, no que você se propor a fazer, coloque amor, sabe? Não só no seu negócio, não só na sua profissão, mas pelas pessoas também, pela troca, né? O amor, ele é muito presente entre nós duas, entre os clientes, entre as funcionárias, entre os clientes, né? Até mesmo os clientes difíceis. Então, é realmente enxergar amor e ser amor, sabe? Então, eu acho que quando você coloca amor,
por mais difícil e duro que seja, você passa leve e flui as coisas, como o Nath falou, as coisas fluem, sabe? E é isso. Muito bom. Eu falo que até Jesus veio ao mundo para servir e não para ser servido, né? E nós temos um propósito, e o nosso propósito sempre está conectado a servir ao outro de alguma forma. E nada mais lindo do que ter o maior exemplo do que é o servir, do que foi Jesus na Terra por nós, né? Ele serviu com amor, ele fez tudo com muito amor. E que a gente tenha ele como referência para levar esse amor através do nosso trabalho, do nosso propósito, do nosso dia a dia. E para finalizar, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Chegamos ao finalzinho desse podcast, mas foi uma honra, um privilégio. A gente poderia ficar horas aqui, que tinha muita mais coisa para conversar. Então, quem sabe um outro episódio. Uma parte 2. Obrigada. Trouxe um brinde, né, um brinde patrocinado pela Bioculinária. Mas para agradecer mesmo e dar honra a vocês pelo tempo, pela história. Foi uma delícia ouvir um pouquinho mais da história da Bio, dizer que eu admiro e que seguimos juntíssimas nessa jornada. Obrigada a nós por estarmos aqui, foi ótimo. Só uma curiosidade, gente, a Gabi foi a primeira influenciadora que a gente enviou produtos, né, da Bio. E é uma honra. E assim, mostra o quanto você sempre foi muito guerreira e batalhadora, assim, desde 2017, quando eu te conheci, que eu vi a sua, realmente, a altivez de ir atrás, de falar, gente, eu amo alimentação saudável, o que vocês acham, né? Vamos fazer uma parceria. Então, assim, parabéns, porque é muito lindo ver que, né, aquela garotinha de 2017, hoje tá essa mulher incrível aqui fazendo, né, um podcast. Então, assim, com vários projetos, parabéns. E continua voando, porque a gente é muito fã. Amém, obrigada. Aquela fase lá era a fase da minha influência, né? E nessa jornada de autoconhecimento a gente vai se descobrindo, vai se moldando. Sim. E agora está aí, esses novos projetos que estamos muito felizes de ter vocês aqui comigo. Obrigada. Foi maravilhoso. Linda! Deixa eu dar um beijo. Obrigada, amiga, por tudo. Obrigada.